Fala galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula aqui em vídeo da página 42 sobre simplificação de radicais, tá bom? A lista de simplificação de radicais. Na primeira lista lá, na outra anterior a essa, apenas vocês vão copiar os exemplos do livro, tá? Então nessa daqui vocês vão efetivamente fazer exercícios. Vamos começar? Na número 1, eu vou utilizar o exemplo da letra F, tá bom? Então vamos lá. A ideia, pessoal, é você colocar o valor que está aqui dentro, ó, esses valores que está aqui dentro, em cúbico, porque o valor do índice é 3. Depois vocês vão entender o porquê que a gente vai fazer isso, tá? Vamos lá. A ideia, então, é colocar o cubo. Essas raízes aqui, pessoal, dá pra gente separar uma raiz e outra, quando estiver multiplicando. Isso aí, se eu não me engano, é da quarta propriedade ou da quinta propriedade. Você tem uma raiz de um número e aí você pode separar em duas raízes, ó, quando estiver multiplicando, ok? Ou dividindo também, tá? Então, vamos lá. A raiz cúbica de 5 ao cubo, ó, coloca a raiz cúbica de 5 ao cubo vezes a raiz cúbica, usa esse guarda-chuva para 7 à quarta, ok? Agora, a ideia é transformar esse 7 à quarta em 7 ao cubo. Como que eu vou fazer isso? Ora, 7 à quarta, vamos fazer aqui no cantinho, ó, 7 à quarta é a mesma coisa que 7 multiplicado por ele 4 vezes, não é? Concorda comigo? E aí a gente vai pegar apenas a parte que a gente quer, que é o 3, 3 vezes, quando ele repete 3 vezes. E a outra a gente repete, tá bom? Então, 7 à quarta é a mesma coisa que 7 ao cubo vezes 7. Concorda, pessoal? Ora, se vocês quiserem ver se realmente é isso, que 7 à quarta é 7 ao cubo vezes 7, basta usar aquela propriedade de potenciação, ó. 7, você repete a base aqui, porque são iguais, e soma os expoentes. 3 mais 1, 4, tá vendo? Então, 7 ao cubo pode ser escrito dessa forma aqui. Vamos fazer isso, ó. Repete tudo, e aí você tem a raiz cúbica de 7 à quarta, que é 7 ao cubo vezes 7, tá? Pessoal, você pode separar também essa parte aqui, né? Vamos separar. Então, vai ficar a raiz cúbica de 7 ao cubo vezes a raiz cúbica de 7. Então, vamos lá. Repete essa parte e separa. Raiz cúbica de 7 ao cubo vezes a raiz cúbica de 7, ok? Ora, para que a gente fez isso, né? Colocou em potência de 3. Para fazer isso aqui, ó. Nós cortamos a potência com o índice da raiz. Cortamos potência com o índice da raiz. E aí aqui dá para cortar, pessoal? Não dá, porque não é 3. Só pode cortar se a potência for igual ao índice. E aí então a gente vai ter 5, né, que vai sobrar, 7 que vai sobrar. E aqui nós vamos repetir essa parte, ó, raiz cúbica de 7. Pessoal, 7 vezes 5 é quanto? 35. Então, vai dar 35 vezes a raiz cúbica de, 7. E aí, nós vamos ter o seguinte, ó. Vamos para número 3 agora. A número 3, a ideia é basicamente a mesma. Só que aqui, pessoal, vocês vão observar o índice. O índice aqui, quando não tem nada, é 2. Lembrem-se disso. Sempre numa raiz, se o índice não tiver nada, ele é 2. A ideia é você começar a fatorar esse valor que está aqui dentro. Vamos fatorar ele. Primeiro, nós vamos tentar por sempre com 2. Tenta por 2. Desculpa o cachorro aí latindo, pessoal. Pode ter esses barulhos externos aí, vocês me perdoem. Vamos lá. 2.700 dividido por 2 dá 1.350. Dividido por 2 dá 675. Aí você vai perguntar, 675 dá para dividir por 2 que dê exato? Não, não dá, né? Por 3 também não vai dar. Você vai tentar e também não vai dar. Por 4 também não vai dar. Faz isso na calculadora. Se der um valor exato, você não vai tentar por ele. E por 5? Ora, por 5 vai dar um valor exato de 135. E 135, você vai tentar por 2, por 3, por 4, não vai dar exato. Por 5 vai dar exato, vai dar 27. 27 por 2 não dá, até porque ele não é um número par. E só é divisível por 2 todos os números pares. Então, 27 não dá por 2, mas por 3 dá para dividir. Então,
27 dividido por 3 é 9. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1. Nós terminamos aonde nós queríamos. Terminamos em 1 aqui. Passa a barrinha. E aí, pessoal, como nosso índice aqui da raiz é 2, nós vamos dividir essas partes aqui de 2 em 2, tá bom? Então, vamos lá. A ideia e o que sobrar a gente deixa de lado. Ó, 2 elevado ao quadrado, porque ele repete 2 vezes. 5 elevado ao quadrado, porque nós colocamos ele em 2 vezes. 3 ao quadrado, né? E o 3 que sobrou aqui a gente deixa de fora. Ah, professora, mas aqui ele repete 3. Ok, mas vamos fazer assim, ó. A gente vai olhar para o índice e separar de 2 em 2. Se for 3 aqui, nós íamos separar de quanto, pessoal? De 3 em 3. E o que sobrasse, a gente, ó, repete, tá bom? Por que isso, ó? Nós vamos fazer isso, ó. A raiz quadrada de 2.700, pessoal, você vai colocar a raiz quadrada de cada um desses, ó. Tá bom? Vamos fazer isso aí? Raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3. Vamos cortar a raiz, né, com a potência. Raiz com a potência, raiz com a potência. E aqui dá para cortar? Não, porque aqui não tem 2. E aí você só repete esse valor. E nós vamos multiplicar aqui embaixo, ó. 2 vezes 5 vezes 3. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Então, fica 30 vezes a raiz quadrada de 3. Acabou a questão. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.